Bom dia, irmãos da Igreja Presbiteriana de Lagamar, graça e paz. Hoje estamos no dia 17 de maio com mais uma escola dominical. Hoje estarei substituindo meu pai, que teve que viajar, então vou ter aqui a honra de poder estar dirigindo esse estudo bíblico. Antes de mais nada, então, comecemos com uma oração e posteriormente um hino. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Pai, porque mesmo mediante toda essa pandemia, o Senhor tem dado a chance da sua igreja estar aprendendo sobre a sua palavra. Senhor, eu peço que, se for da tua vontade, que esse mal possa acabar cedo, que novamente nós possamos estar juntos, congregando como igreja. Amém. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, Jesus, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga. Seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Ei, yeah. Oh! E brilho celeste, enche a minha alma, glória
Beleza. Bem, o texto que eu quero trazer aqui hoje está em Isaías 40, do versículo 12 até o versículo 31. Vou ler aqui em voz alta e, se quiserem, pode acompanhar. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efá o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são, perante ele, como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a ele? O artifício funge a imagem, e o ouvires a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote, idólatra, escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não ostentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É nele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos novamente, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor concede a nós de estarmos aqui, Deus. Te peço aqui que o Senhor esteja usando o Espírito Santo para que eu possa dar essa mensagem, assim como o ouvinte possa acatá-la, Pai, e entendê-la. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. O tema que eu quero tratar hoje, aqui na lição, é sobre Deus. Deus, Pai Onipotente. Alguma vez você já esteve diante de uma situação que parecia impossível? Você já ficou tão perdido, tão confuso, que já pensou até que seria melhor sumir? Já pensou, talvez, já pediram para você fazer algo que você nunca conseguiria fazer? Pois é, nós somos limitados, nós não podemos fazer tudo. A gente pode, claro, fazer muita coisa, mas não podemos fazer tudo. Mas há alguém nesse universo que pode. É interessante que no nosso credo apostólico temos no início a primeira proposição: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você costuma parar para refletir no que significa essas três proposições?
Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa frase ela resume a crença na primeira pessoa da Trindade, que seria Deus. Lembrando que isso não significa uma hierarquia, ou seja, que Deus é mais importante que o Filho ou que é mais importante que o Espírito Santo. Não, não é disso que se trata. Então, apenas a primeira pessoa a qual costuma se referir na Trindade. Nós podemos dizer que o Credo Apostólico ele é um breve resumo da história da salvação. É um resumo da história da salvação, da história que a Bíblia conta. E o grande personagem dessa história é Deus. Esse Deus, o mesmo Deus que se revela em três: o Deus Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Consolador. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz assim: tudo provém de Deus. Ele é quem quer reconciliar consigo mesmo o mundo. Ele é o grande idealizador do plano da salvação. Às vezes nós, porém, por causa do pecado que ofusca as nossas mentes, nós nos perguntamos: será que Deus realmente tem um plano? Muitas vezes até podemos ir mais longe, como muitas pessoas fazem. E se realmente existe um Deus? E se existir um Deus, será que ele realmente é igual está narrado na Bíblia? Ele realmente é um Deus Pai? Um Deus Todo-Poderoso? Um Deus Criador? Olha, todo mundo possui um conjunto de crenças. E nós, como cristãos, nós precisamos ter como o fundamento da nossa fé esse Deus. Queremos tratar aqui nessa lição deste Deus, que muitas vezes tem gerado dúvidas, conflitos internos entre as pessoas. Primeiramente, ao tratar sobre esse Deus, é preciso que antes nós compreendemos que esse Deus existe, certo? A Bíblia em nenhum momento vai dar uma prova que Deus existe. Ela em nenhum momento argumenta sobre a existência de Deus. Ao contrário, o que ela chega mais próximo disso é falar: diz o insensato, não existe Deus nenhum. Ou seja, a Bíblia, ela desde o início, lá em Gênesis 1, Deus criou o céu e a terra. Ela não está preocupada em explicar como que surgiu Deus, ou se esse Deus existe, por que ele existe. Deus simplesmente existe porque ele está revelado na Bíblia. Não existe uma preocupação dentro dela para revelar essa questão que muitos hoje conflitam. É claro que, assim como o insensato que a Bíblia narra, muitos negam ao Criador, a própria existência de um Criador. São chamados ateístas, ou seja, o que não creem em um Deus. Não necessariamente apenas o Deus que nos é revelado na Bíblia, mas em Deus qualquer. E também no agnosticismo, que é um talvez Deus exista, talvez não podemos saber, é uma coisa que é indiferente, certo? E é um pensamento que com o tempo foi se tornando cada vez mais comum. A gente pode observar, à medida que a sociedade foi se industrializando, foi começando a adotar novos deuses, como a ciência, novos deuses como o homem, o material, a sociedade foi se distanciando de Deus. Então, cada ano que passa, cada século que passa, mais ateus existem. E, além de mais ateus, muitas vezes a gente se confronta com idealizações que são falsas sobre Deus. Muitas vezes nós vemos sobre um Deus que é infinito, que é transcendente, mas que não é pessoal, que não é um Deus Pai. Isso aí a gente pode ter como, por exemplo, o panteísmo, que acredita que o universo é Deus, por exemplo. Quem é Deus, então?
É isso que a gente quer tratar. Na Confissão de Fé de Westminster, no artigo 2, eu vou resumir rapidamente a primeira parte, diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Isso é apenas um pequeno trecho de uma grande parte da nossa querida Confissão de Fé. Para quem não conhece, é a base de doutrina da Igreja Presbiteriana. Então, um conjunto de artículos que tratam a respeito de vários temas do que nós cremos, todos com base bíblica. E nós voltando agora ao texto de Isaías, nós podemos voltar aqui no versículo 26, onde ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Olha, a primeira prova do poder de Deus é a própria criação. Em Romanos, quando Paulo começa a sua carta, lá no capítulo 1, ele diz que a natureza revela a obra de Deus. Ele revela a existência de um Deus, a própria natureza. Tanto que, como João Calvino fala, o argumento histórico da existência de Deus, é que não existe um povo sequer, por mais primitivo que seja ou distante, que não tenha em si a ideia de algum Deus. Certo? Porque as pessoas sabem pela natureza que existe um Deus. A perfeição da natureza é o exemplo que existe um Deus criador. Criador do céu e da terra. Nós temos alguns outros versículos, Jeremias 10, 12. Desde o princípio o poder de Deus tem sido anunciado. Ele fundou a terra e como diz no Salmos 19, 1, os céus anunciam a sua glória e o firmamento, as obras de suas mãos. Nós podemos crer em um Deus criador, porque a sua própria criação testifica da existência desse Deus. E agora, voltando um pouco ao texto, eu acho muito interessante como aqui no início do 40, como ele narra o poder de Deus, o poderio de Deus sobre essa mesma criação. Eu vou repetir algumas partes aqui. Coloca: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efá o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão? Deus é o Deus que pesa as montanhas com as suas mãos. Ele é o Deus criador. Certo? Se nós acreditamos na Bíblia, precisamos ter como base que Deus criou os céus e a terra. É a primeira coisa que nós precisamos entender e aceitar como um fato real. Deus é criador. E olha, no versículo 15 no 17, no versículo 15 e no 17, ele coloca: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. O 17 coloca: todas as nações são perante como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Um dos erros, às vezes, de algumas doutrinas, algumas seitas, religiões, é de confundir o Criador com a criatura. Certo? É acreditar que a existência de Deus está dentro daquilo que é revelado pela criação. É acreditar que a Terra, que o universo, que tudo que existe é Deus. Ou talvez até que o próprio homem seja Deus. Mas aqui na Bíblia está dizendo que não. A criação para Deus, se for para comparar, é nada. Porque Deus é muito maior, Ele é o Criador.
Ele é aquele que desenhou e tem o poder de apagar. Você não pode fazer nada. Você não pode apagar o desenho de Deus. Ao contrário, ele está acima de você. Ele é um Deus criador e soberano sobre tudo. Voltando ao versículo 18, diz: Não sabes, ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Certo? Nisso nós podemos passar para a segunda parte do texto. Nós entendemos que existe um Deus Criador. Agora, vamos entender a parte do Todo-Poderoso. Ora, igual eu falei, se Deus é Criador sobre tudo e também tem poder sobre tudo, Ele é maior do que tudo, nós entendemos que Ele é todo-poderoso, que Ele é soberano. Ontem o pessoal da UPA pôde participar juntos de uma conversa online, foi muito legal, achei muito bacana. E o tema foi sobre a questão da soberania de Deus no meio dessa pandemia. Como é que eu posso relacionar isso? E a gente estudou como que Deus ele está acima, inclusive, controlando, ou melhor, ele está sobre o poder, sobre a tutela de tudo o que acontece no mundo. Inclusive as coisas más que foram tragas pelo próprio homem. O pecado trouxe a própria destruição do homem. Mas Deus continua sendo soberano. O poder de Deus, ele não se refere somente ao passado. Deus, ele tem exercido seu poder ainda. Aqui, lá em Jó, ele diz, Jó 38:22 diz: Todas as noites ele chama as estrelas uma por uma pelos seus nomes. E todas as manhãs chamam a alva e lhe mostra o seu lugar. Então, o que está falando aí nessa linguagem poética de Jó? Que Deus controla totalmente o universo que ele criou. Nós entendemos que Deus criou o universo, mas ele não deixou o universo para lá. Ele não largou o universo. Muitos acreditam, muitos têm a cosmovisão de que existe um Deus criador realmente, mas que é um Deus que não é mais atuante, que é um Deus que simplesmente observa, ou que dormiu, ou que morreu, somente criou. Mas nós entendemos que cada fio de cabelo Deus sabe que está lá. É um Deus que está sob o controle do universo. De cada detalhe, dos mais rotineiros que para nós parecem tão banais, Deus sabe. A onipotência dele está acima disso. Ele faz todas essas coisas porque ele é grande em força e forte em poder. Ele é o Todo-Poderoso. Deus, pelo poder dele, ele sustenta as coisas. Isso é o que a gente chama de providência divina. Certo? Nós podemos confiar que existe um Deus a nos olhar, a nos guardar. É um Deus que está soberano. E nós entendemos que Deus é eterno, outro atributo dele. Ou seja, é algo que nunca se acaba. Desde antes do início dos tempos, Deus era soberano sobre tudo e até o fim dos tempos continuará sendo. Deus não muda. Ele é, e sempre foi e sempre será soberano. Terceiro, é a questão de Deus Pai. Ora, ainda assim, há muitos que adotam uma religião que existe um Deus Criador, uma mão misteriosa criou, que ele observa, está no controle de tudo, porém que esse Deus não pode ser pessoal. Eu acho que isso é a maravilha do cristianismo. Não existe nenhuma outra religião que tenha Deus como um Deus transcendente, um Deus que está através de todo o espaço, e ao mesmo tempo um Deus pessoal, um Deus
que você pode chegar nele e chamar de Pai. Um Deus que você pode conversar com ele. Você pode dialogar com ele, como? Através da oração. E ainda tem a resposta dele, que é através da Bíblia. Olha, por exemplo, o islamismo, ele tem um Deus totalmente soberano. Ele é um Deus que você tem que sempre se ajoelhar, clamar ao Alá, clemente e misericordioso. Mas o cristianismo, ele é superior, porque a gente tem um Deus que a gente pode chamar de Pai, e ao mesmo tempo ele é Senhor sobre todas as coisas. Tá? O melhor de tudo isso é que o Deus, Criador do Universo, sustentador de todas as coisas, é nosso Pai amoroso, é aplicá-lo todo esse poder para nos levar ao lar celestial. Romanos 8, 15, 16 fala bastante sobre isso. E como que ele faz isso? Ele faz através de Jesus Cristo. É isso, certo? Jesus Cristo é o acesso que nós temos ao Pai. Eu quero ler João 1, para tratar bastante sobre isso. Como que é feita essa ligação entre o Pai e nós? Como que nós podemos ter Deus como Pai? E como que isso é feito através de Jesus Cristo? Lá em João 1 que está a resposta. Eu vou pular uma parte, mas no versículo 12 diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ora, nós podemos ter acesso a Deus como aquele mesmo Deus que é soberano, que é transcendental. Esse mesmo Deus se fez carne. O Verbo habitou entre nós. E é isso que faz é isso que faz que nós possamos ter acesso a ele. Quando Jesus se humilha como um homem, ele é sacrificado na cruz, é graças a isso que nós podemos chamar Deus de Pai, porque ele nos deu o acesso, ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Ora, amigos, quando nós tratamos sobre Deus, muitas vezes a gente se esquece de quão forte é Deus, de quão forte é o nome de Deus, de quão forte é o poder de Deus, a soberania de Deus, como que ele está sob controle de tudo. Olha, como eu disse no início, todos nós já nos deparamos com alguma situação que parece impossível. A gente já se deparou com uma parte da nossa vida, da nossa jornada, que percebemos que nós não podemos ser comparados com Deus. E eu posso usar como exemplo o que estamos vivendo agora. Tão frágeis. Uma criação tão frágil. Que às vezes parece que até é impossível. A gente pode... Como que um vírus afeta toda a sociedade? Nós somos limitados. Nós somos fracos. Porém, felizmente nós não precisamos depender de nós mesmos, porque se isso ocorresse, falharíamos. Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Porque Deus ele não pode ser comparado a nada desse mundo. Olha, Deus é todo poderoso, criador e sustentador de todas as coisas, e ao mesmo tempo Pai, Ele cuida de nós. Nós podemos, então, entender o que levou à criação do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Deus quer que esperemos, que confiemos nele. Deus cuida de todas as coisas, Ele cuida da nossa vida, do estudo, do trabalho, da saúde, do namoro. Às vezes a gente pode achar que alguma coisa é banal, que é uma coisa ridícula, não, que foge da atenção de Deus, mas Deus está atento a todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Claro, passaremos por aflições desse mundo, mas lembremos, Cristo venceu o mundo. Nas nossas dúvidas, no nosso medo, nossa incapacidade e tudo que preocupamos, a gente precisa lembrar e ter certeza que Deus é nosso Pai Todo-Poderoso. Queria terminar lendo o versículo 31 de Isaías 40, do texto que a gente leu lá no início. Diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ora, confie em Deus, porque nós sabemos que Deus é real, que Ele é Criador, que Ele é soberano sobre todas as coisas, e que Ele é Pai, que Ele se importa com você, que Ele ama você, Ele sabe os detalhes da sua vida. Nós precisamos confiar em Deus e não em nós mesmos, porque nós somos falhos, somos nada. Se dependêssemos de nós mesmos, falharíamos. Mas felizmente temos um Deus que está acima de tudo, de todos, e que ainda assim é um Deus Pai. É por isso que nós podemos felizmente, com alegria, dizer que eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.